Olá, meu nome é Paulo Barros, eu sou médico. Neste vídeo vamos falar sobre doenças autoimunes e, independentemente de qual seja a sua doença autoimune, mostrar pontos que você pode começar a dar atenção ainda hoje e que afetam diretamente a atividade de uma doença autoimune. Independentemente se nós estamos falando de uma doença autoimune a nível de tireoide, ou uma doença autoimune que afeta as articulações, a pele ou até mesmo o sistema nervoso, por exemplo. Não importa qual seja. E vocês vão entender isso tudo neste vídeo. Para isso, vocês precisam entender que se você tem uma doença autoimune, independentemente de qual seja, é mandatório que você preste atenção em dois pilares. O primeiro é a sua capacidade digestiva e a saúde do seu intestino. E segundo, que você corte de forma radical o glúten da sua vida. Há outras coisas que devem ser cortadas, sim, óbvio que há, mas no vídeo de hoje eu vou focar no glúten especificamente para não deixar esse vídeo aqui muito grande. Saibam então que esses dois fatores, intestino e glúten, têm relação direta com a sobrecarga e a disfuncionalidade da sua imunidade e, consequentemente, podem repercutir em doenças autoimunes diversas. Mas vamos dar um leve enfoque nas doenças autoimunes da tireoide. Afinal, isso é muito prevalente. Muitas pessoas, inclusive, têm hipotireoidismo justamente por causa de doenças autoimunes, que foram, de certa forma, provocadas por hábitos e escolhas de vidas equivocadas. Então, para falar de imunidade, não tem como eu não falar antes de intestino, porque cerca de 70% da nossa imunidade depende completamente da saúde intestinal. E isso faz todo sentido. Pensem comigo, o intestino é basicamente a porta de entrada de tudo no nosso corpo. Tudo aquilo que você toma ou come só entra no seu organismo se o intestino permitir. Então, é prudente que essa região concentre a maior parte da imunidade para vistoriar e fiscalizar aquilo que está entrando no nosso corpo. Se por acaso algo que possa gerar algum dano entrar, a imunidade já é ativada precocemente para combater essa substância. Por isso que cerca de 70% da nossa imunidade está concentrada no intestino. Logo, se o seu intestino está saudável, a sua imunidade também estará saudável e funcional, tendo recursos e condições para atuar de forma enérgica e eficaz quando necessário. Mas, se agora o seu intestino está inflamado, a sua imunidade estará sobrecarregada e disfuncional. Sobrecarregada pela imensa quantidade de coisas que estão entrando nesse corpo pelo intestino e que não deveriam entrar. E disfuncional porque, devido a essa sobrecarga, a imunidade vai precisar mandar energia e recursos para neutralizar essas invasões que estão acontecendo pelo intestino, deixando, de certa forma, outras possíveis agressões e ameaças do corpo em segundo plano. É igual você no trabalho. Com pouca demanda, você consegue fazer o básico direito. Mas, se te sobrecarregarem, até o básico será mal feito. Então, guardem isso. É o intestino que modula a nossa imunidade. Intestino saudável, imunidade saudável. Intestino doente, imunidade sobrecarregada e disfuncional. É o intestino que regula e modula, então, o nosso sistema imunológico. E é aqui que entra o glúten. O glúten tem uma proteína chamada gliadina, e a gliadina tem uma característica muito peculiar. A gliadina, ela consegue deixar o nosso intestino mais poroso. Em outras palavras, a gliadina faz com que o intestino permita a passagem de coisas que não deveriam passar pelo intestino, sobrecarregando assim a nossa imunidade. Pensem no seguinte, o intestino saudável funciona como se fosse uma peneira muito fina, que só deixa passar partículas extremamente pequenas e bem digeridas. Mas, quando você consome glúten, por causa da presença da gliadina, essa proteína consegue alterar a permeabilidade do intestino, ou seja, consegue alterar essa peneira. De uma forma bem figurativa aqui para entenderem, é como se ela transformasse uma peneira fina em uma peneira grossa, uma peneira mais aberta. E o resultado disso é simples. Coisas que antes jamais entrariam, agora passam com muito mais facilidade para dentro do seu organismo. Em termos mais técnicos, isso acontece porque a gliadina estimula a liberação intestinal de zonulina, que é a proteína produzida pelo intestino que regula a permeabilidade intestinal. Ou seja, você come algo com glúten, a gliadina que está presente no glúten entra em contato com o seu intestino, o intestino libera a zonulina e a zonulina faz o intestino ficar mais poroso, mais permeável, deixando passar coisas que não deveriam passar. Isso acontece em todas as pessoas, mas obviamente vai variar de indivíduo para indivíduo. Em algumas, esse intestino vai abrir um pouquinho e fechar rapidamente, dando poucos sintomas. Já em outros, esse intestino vai abrir muito e vai demorar bastante para fechar. E aqui eu destaco algo.
autistas, pessoas que têm alergias, doenças autoimunes ou inflamação crônica, esse aumento da porosidade do intestino pode ser muito mais intenso e, consequentemente, os danos serão mais significativos. Porque quando você come glúten, a presença da gliadina vai aumentar a concentração de zonulina, deixando o intestino mais poroso. E com isso, proteínas mal digeridas, toxinas, bactérias e outras substâncias que não deveriam entrar pelo intestino para dentro do teu corpo acabam entrando e acessando a corrente sanguínea. Isso vai gerar inflamação, vai favorecer quadros de desbiose, vai gerar uma resposta exagerada do sistema imune e até mesmo piora comportamental naqueles indivíduos mais suscetíveis a quadros neuropsiquiátricos, devido justamente à inflamação e à desbiose intestinal. Enfim, percebam que as consequências de um aumento da permeabilidade intestinal dariam não apenas um vídeo, mas uma série inteira. Então, quando o glúten, ou melhor dizendo, a gliadina, que é a proteína presente no glúten, chega no intestino, ela vai passar e deixá-lo mais poroso, deixando entrar para dentro do organismo partículas mal digeridas, como toxinas, bactérias e outras partículas indesejadas. Obviamente, o seu organismo vai olhar para aquilo como um corpo estranho, como uma agressão, e vai acionar a sua imunidade para combater tudo isso que está entrando. E como acontece com qualquer corpo estranho, o sistema imunológico vai produzir anticorpos, vai produzir células de defesa para atacar aquilo que ele entende como um fator agressor. O detalhe aqui é o seguinte: dependendo da proteína que está entrando para dentro do seu corpo, pode ser que a estrutura dessa proteína seja muito semelhante a algum outro tecido do seu corpo, a algum outro órgão do seu organismo. E devido a essa similaridade, o anticorpo que o seu corpo criou para atacar a proteína estranha que entrou no seu organismo pode agora começar também a atacar os seus tecidos ou algum outro órgão. Um exemplo clássico é o próprio glúten. A gliadina presente no glúten possui uma estrutura muito semelhante à estrutura da tireoide. Não é idêntica, mas é muito semelhante. E devido a essa similaridade, o anticorpo que o seu corpo criou para atacar a gliadina pode começar a atacar agora também a sua tireoide. E é assim que, muitas vezes, um processo que começa no intestino evolui para uma doença autoimune que afeta diretamente a tireoide. Vejam essa imagem que eu vou deixar na tela agora aqui para vocês. Suponha, a título didático, que a composição da sequência de aminoácidos da gliadina, que no caso é a proteína do glúten, seja essa que está aparecendo aqui na tela para vocês. E que a sequência de aminoácidos da tireoide seja esta outra que também está aparecendo aqui na tela. Percebam que essa sequência figurativa aqui, elas obviamente não são iguais, mas são muito semelhantes. E é justamente esta semelhança estrutural que faz com que a imunidade, que inicialmente gerou anticorpos para combater o glúten, acabe também combatendo e lesionando a tireoide, levando, com o tempo, a uma doença autoimune da tireoide, por exemplo. E isso, inclusive, tem um nome, chama-se mimetismo molecular. E mimetismo vem de mimetizar, de imitar. Ou seja, o corpo cria um anticorpo para atacar uma coisa, mas acaba atacando outra porque as estruturas são muito parecidas. O grande detalhe aqui é que uma doença autoimune no início é completamente silenciosa. Ou seja, vamos voltar aqui para a tela para explicar isso para vocês. Você já pode estar tendo lesão nos seus tecidos, já pode estar tendo lesão nos seus órgãos, mas ainda não tem sintoma. A única coisa que vai denunciar isso seria a presença de anticorpos, mas vamos ser sinceros aqui. Raramente alguém investiga a presença de algum tipo de anticorpo específico no seu organismo se você não tiver sintoma. Vou dar um exemplo ainda relacionado à gliadina e à tireoide. Muito antes de você desenvolver um quadro de hipotiroidismo, por exemplo, você já pode ter sinais precoces que a doença vai se manifestar se você dosar os anticorpos específicos da tireoide. Não basta apenas aqui fazer exames de função tiroidiana como TSH, T4 e T3, por exemplo. Você precisa, no caso, dosar os anticorpos. Por isso que é muito comum, a pessoa faz exame de tireoide, o TSH está normal, o T4 está normal, o T3 está normal, mas quando o médico pede o anti-TPO, por exemplo, que é um dos anticorpos relacionados a essas agressões na tireoide, muitas vezes o anti-TPO está elevadíssimo. O valor normal de um anti-TPO é até 35, 40, 50, vai depender ali do laboratório. E aí, você pega essa pessoa com TSH, T4 e T3 normais, mas
com um anti-TPO de 1000, 1500, 2000, por exemplo. E isso é mais comum do que se imagina. Eu, por exemplo, recentemente, antes de fazer esse vídeo, atendi uma adolescente com anti-TPO de 2000, mas todos os outros marcadores da tireoide estavam normais. Ou seja, era apenas questão de tempo para que um hipotireoidismo se manifestasse. E aí vão falar para ela que esse hipotireoidismo é algo genético, que a genética predispôs essa doença autoimune. Poxa, que nada, isso foi provocado. Foi provocado e estimulado por hábitos de estilo de vida irregular. Eu não canso de falar. A genética ela pode sim contribuir para que determinado sintoma ou doença manifeste no seu organismo. Mas, se você não tiver os estímulos ambientais para que essa genética se manifeste, ela não vai se manifestar. E hoje a ciência sabe muito sobre isso, tanto que existe um termo para estudar essa correlação, chama-se epigenética. Mas nós não vamos entrar em detalhes nisso agora. Vamos continuar falando aqui das doenças autoimunes e a relação com o intestino e também com o glúten. Então, guardem o seguinte: da próxima vez que você for fazer um check-up, peça para o seu médico solicitar também os anticorpos da tireoide, por exemplo. Como, por exemplo, no caso que eu citei para vocês, o anti-TPO, mas tem outros também. E um detalhe, isso que eu estou explicando aqui para vocês não vale apenas para a tireoide. Percebam aqui que eu dei o exemplo da relação entre os anticorpos contra a proteína do glúten e a agressão à tireoide. Mas agora, imagine que esse intestino não está deixando entrar apenas a proteína do glúten. Ele está deixando entrar também um monte de outras coisas que não deveriam entrar. Justamente porque esse intestino está mais inflamado, mais permeável e mais poroso. Como se essa peneira estivesse mais grossa. E da mesma forma que eu expliquei no exemplo do glúten, imagine a imensidão de outras proteínas, toxinas e moléculas que estão entrando no seu organismo, estimulando o corpo a produzir anticorpos para combatê-las. Imagine que esses mesmos anticorpos podem atacar outras partes do seu corpo justamente por esse mecanismo que nós chamamos de mimetismo molecular. Então percebam isso. Um intestino que não está saudável não vai gerar apenas sintomas intestinais. Na verdade, isso vai acionar um efeito dominó no seu sistema imunológico. Ou seja, o seu corpo, na grande maioria das vezes, não cria um anticorpo especificamente para atacar você. Na grande maioria, o seu organismo criou um anticorpo para atacar algo ruim que entrou no seu corpo porque o seu intestino estava inflamado, mais poroso. Só que pelo fato dessa estrutura que entrou no seu corpo ter uma constituição muito semelhante à de alguma área do seu organismo, esses anticorpos que foram criados para atacar essa substância invasora, como uma proteína, uma toxina, um alimento mal digerido, que não deveria estar entrando para dentro do seu corpo, agora, pelo fato de ter entrado e o seu sistema imunológico ter criado anticorpos para combater essas invasões, esses mesmos anticorpos podem acabar atacando outra parte do seu organismo. E isso vai gerar uma série de outras doenças e sintomas, muitos deles de natureza autoimune. Por isso, quem tem uma doença autoimune, independentemente de qual seja, precisa se preocupar em retirar o glúten do seu dia a dia e, principalmente, cuidar da saúde intestinal. Porque, ao melhorar a saúde intestinal, você reduz a quantidade de invasores indesejados entrando no seu organismo. E reduzindo os invasores, você reduz a carga que está colocando constantemente sobre a sua imunidade. E uma imunidade que não está sobrecarregada consegue trabalhar muito melhor. Com isso, você tem muito mais sucesso no controle de uma doença autoimune. Afinal, não tem como você querer que a sua imunidade trabalhe corretamente se você está constantemente sobrecarregando ela. Eu repito a analogia que eu fiz alguns minutos atrás, onde eu comparei você no seu trabalho. Com pouca demanda no seu trabalho, você consegue fazer tudo bem feito. Mas se te sobrecarregarem, até o básico você acaba fazendo mal feito. E é a mesma coisa com a nossa imunidade. Então, melhorar a saúde intestinal é o melhor caminho, ou melhor dizendo, é o único caminho para que você tenha perpetuidade no manejo e no controle de longo prazo de uma doença autoimune. E agora, eu vou dar um outro exemplo para vocês, para quem ficou até aqui. Saibam que é muito comum, principalmente em pessoas com maior vulnerabilidade neurológica, como é o caso das pessoas dentro do espectro autista, aparecerem dificuldades para manter o equilíbrio e a coordenação, por exemplo. Muitas vezes, essas pessoas não conseguem realizar movimentos finos, como segurar uma colher, ou não conseguem andar em linha reta, por exemplo. E saibam que esses sintomas têm um nome, chama-se ataxia cerebelar.
Porque é o nosso cerebelo, que é esse órgão que fica ali coladinho com o encéfalo, que nada mais é que o cérebro, para vocês entenderem assim, o órgão responsável por essa coordenação, por esse equilíbrio. E é aqui que está o detalhe. Em muitas pessoas que têm essa parte neurológica mais sensível, é comum encontrar anticorpos que atacam o cerebelo. E adivinhe por que esses anticorpos atacam o cerebelo? Não é apenas culpa da genética, não, e muito menos é por causa do autismo, já que esses sintomas é extremamente comum no autismo. Não, não é nada disso. O mecanismo desse ataque, desses sintomas de falta de coordenação, de equilíbrio, é exatamente o mesmo que eu expliquei antes para vocês. Vejam novamente a imagem aqui. Da mesma forma que a proteína do glúten tem semelhança com a proteína da tireoide, e por isso, ao criar anticorpos contra o glúten, o corpo pode atacar a tireoide por mimetismo, o mesmo vale para o cerebelo. Ou seja, estruturas que entram no corpo por causa do intestino permeável podem ter semelhança com proteínas do cerebelo. E quando o corpo cria anticorpos para atacar essas estruturas invasoras, esses anticorpos acabam confundindo e atacando também o cerebelo. Esse é o mimetismo molecular acontecendo de novo, só que agora com impacto direto na coordenação e no equilíbrio. E com isso, a pessoa começa a apresentar distúrbios de movimento, de coordenação, de marcha e de equilíbrio. Simplesmente porque o intestino está prejudicado, permitindo a entrada de um monte de coisa que não deveria entrar no organismo. E o corpo, numa tentativa de se proteger, cria anticorpos para atacar esses invasores. Mas, novamente, devido à semelhança estrutural, esses anticorpos acabam atacando outras partes do corpo. E com isso, essa doença conhecida como ataxia do glúten ou ataxia cerebelar, que é muito comum no autismo, quando esses sintomas aparecem, é extremamente comum tratar isso com medicações para reduzir o tremor, com terapia ocupacional para auxiliar nas atividades do dia a dia e fisioterapia para melhorar a coordenação, equilíbrio e força muscular, por exemplo, quando, na verdade, a causa principal é o intestino, e mais especificamente, o glúten. Tanto que a doença recebe o nome de ataxia do glúten, porque ao retirar o glúten se resolve o problema. Então perceba, se você tem algum problema autoimune, você deve imediatamente reduzir ou cortar completamente o glúten da sua vida e olhar com extremo carinho para a melhora da sua saúde intestinal. E também, em doenças autoimunes mais significativas, nós podemos também lançar mão de doses mais altas de vitamina D, buscando manter níveis de vitamina D em níveis bem otimizados, muitas vezes acima dos valores de referência. Obviamente, desde que respeitando outros parâmetros como o cálcio e o PTH, por exemplo. Mas sobre essas doses mais elevadas de vitamina D, nós precisaremos falar sobre o protocolo Coimbra. Isso já é motivo para um outro vídeo aqui do canal. De qualquer forma, pessoal, deixa eu voltar na tela aqui novamente. Se você possui uma doença autoimune, se você guardar o básico deste vídeo, saiba que você já irá colher benefícios no médio e longo prazo. E esse básico se baseia em dois pilares que nem eu disse no início do vídeo. Cuidar a todo custo da melhora da sua saúde intestinal e, principalmente, retirar o glúten da sua vida. Retirar glúten não é modismo como hoje se prega por aí. E se você tem alguma doença autoimune ou alguma outra doença, sintoma ou condição que reduz muito a sua qualidade de vida, retirar o glúten da sua dieta é algo praticamente mandatório. E de uma forma extremamente resumida, eu vou explicar o porquê, para deixar extremamente embasado e que para que vocês compreendam os porquês. Porque quando você entende o porquê, fica muito mais fácil seguir aquela orientação. Então guardem mais uma vez o seguinte: o glúten tem uma proteína chamada gliadina na sua constituição. A gliadina, por sua vez, tem a capacidade de estimular a produção de zonulina, que é uma proteína intestinal responsável por estimular a porosidade do intestino, deixando esse intestino mais poroso, mais permeável à entrada de substâncias indesejadas que, por sua vez, irão aos poucos e de forma gradativa e constante sobrecarregando a sua imunidade, deixando a imunidade disfuncional, favorecendo dessa forma a manifestação de uma doença autoimune, por exemplo, caso você tenha a propensão para isso. Portanto, lembre-se do que eu sempre falo nos meus vídeos. Uma genética ruim que favorece alguma doença, algum sintoma ou alguma condição, ela pode sim colaborar para a manifestação desses quadros, mas guardem que a genética sozinha ela não vai definir esses sintomas. Ou seja,
Você pode até ter uma genética que favorece o aparecimento de uma doença autoimune, mas se você não tiver os fatores ambientais para isso, essa doença simplesmente não se manifesta. É como se fosse um revólver. Por mais balas que esse revólver tem, se você não puxa o gatilho, essa bala não dispara. Ou seja, essa doença autoimune não se manifesta. Então, pessoal, foi essa mensagem que eu desejei passar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que esta mensagem, apesar de ter uma certa complexidade, eu tenha conseguido passar de forma clara e objetiva aqui para vocês. E por favor, se vocês tiverem sugestões de melhorias, críticas ou sugestões de temas, por favor, comentem aqui embaixo. Essa é uma das formas que eu tenho de melhorar os conteúdos aqui para vocês. E por favor, não deixem de se inscrever no canal e compartilhar essas informações com outras pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar delas. Então eu vou ficando hoje por aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo. E por último, mas não menos importante, obrigado por reconhecerem e apoiarem o nosso trabalho.